Então, pode vir para cá. Cleiton, estamos aqui de volta no programa Flagrante da Notícia, porque ex-prefeito Cleiton, da cidade de Valinhos, PSDB, foi também por 5 mandatos vereador, né? Representando Valinhos lá no Legislativo. Produção, tem os 15, quanto tempo? É direto? Os 15? Então nós vamos ter que reduzir as respostas para que, porque sempre tem mais de 145, não vai dar para você responder tudo. Então as que ficarem, eu vou passar depois, aí você pode entrar em contato direto com a pessoa, as que você desejar, fica à vontade, tá bom? Vamos lá então, olha, Jefferson Miquelan, ele pergunta sobre a dívida da Valiprev. Por que a dívida da Valiprev aumentou tanto? Jefferson, parabéns aí pela sua pergunta, é muito importante isso, ser sobre a dívida previdenciária. Por que o governo federal está fazendo reforma na Previdência? Ele está propondo essa reforma, porque senão vai quebrar a Previdência. A Previdência do país não vai suportar pagar as indenizações, as aposentadorias, se não fizer reformas. De que forma, de que maneira fazê-las? Aí fica a pergunta, né? Tem que ter o equilíbrio. O município, ele mudou a sua maneira da previdência do servidor público, que antes era da previdência social, passou a ser agora a previdência própria do servidor, que é o Valiprev. Só mudou o nome, porque as dificuldades existem e continuam da mesma forma. Antigamente, os ex-prefeitos também fizeram renegociações de dívidas, de valores com a previdência social em Brasília. Hoje nós temos que fazer as renegociações com o próprio município através do Valiprev. Então não aumentou a dívida previdenciária. Nós temos dificuldade de mantê-la, né, de pagar essa dívida, esse compromisso que existe, porque há um desequilíbrio entre aquilo que se recolhe, aquilo que se paga. O município também tem que fazer essas reformas. É preciso rever algumas coisas, porque não é o prefeito A, B ou C que vai ter dificuldades, são todos os prefeitos. Tá? A dívida previdenciária ela vai continuar aumentando se não tiver reformas, tanto na esfera nacional como também nos municípios. Por isso que o governo federal também está sinalizando agora para os municípios entrarem nessa discussão, mesmo que tenham previdência própria. Muito bem, uma pergunta, vamos falar agora sobre o PSDB Valinhos, sobre a executiva. Há murmurinhos, sabe que comentários há de todas as formas e todos os tipos. Você permanece no PSDB ou a sua intenção política é mudar de partido? E quais são as suas projeções para o futuro como homem público no município? Olha, Tato, partido político, você está, desenvolve o seu trabalho, tenho grandes amigos dentro do PSDB, sou uma pessoa que respeita o meu partido também me respeita. Agora, é evidente que você tem pessoas e pessoas em qualquer lugar, né? Seja PSDB, seja qualquer outra sigla partidária. Eu não sei do meu futuro, né? Não vim, inclusive, aqui, né? Eu vim através do seu convite, com o maior prazer, pelo respeito que eu tenho a você, pela nossa amizade e carinho. Recíproco. Eu até dei uma desligada um pouco, né, da política, porque acho que é um momento, a gente precisa deixar se caminhar. O governo que está aí tem que fluir, ele precisa enfrentar também os desafios que está vivendo e que vai vir pela frente. É um desafio administrar uma cidade. O prefeito ele tem que estar preparado para tudo isso. Então, a cidade precisa tocar. Torço para que o governo atual faça uma boa gestão, que quem ganha com isso é a sociedade. O meu futuro eu não sei, né? Eu gosto da política, estou no comércio, né? Antes de ser político eu já era do comércio. Então, a gente é filho dessa terra. O que vier pela frente, que Deus colocar no meu caminho e for para mim interessante, eu vou estar fazendo. Não estou fugindo, né, do meu compromisso com política, não estou fugindo do meu compromisso família, não estou fugindo do compromisso com a vida profissional que tenho também no comércio. O dia de amanhã não nos pertence, acho que a gente tem que dar um tempo ao tempo. O meu partido está aí, se o partido assim fizer um bom trabalho e eu tiver condições de continuar, de ter o meu espaço e der para somar, eu acho que é importante que a gente continue, né? Se não der também, não continua, tá? A vida, ela tem várias fases, várias etapas, então a gente precisa estar sensível a todo momento o que nós estamos passando, passo a passo. Tá, Cleiton, hoje na esfera cargos comissionados,
dizem que, eu não acompanho os valores, mas secretários são os valores mais altos dentro do órgão público. Então, estão perguntando aqui, cadê a pergunta? Essa pergunta, cadê? Estão falando o seguinte, estão falando aqui sobre você trazido para trabalhar como seu secretário o pai do deputado atual federal, Carlos Sampaio, e que se isso pesou um pouco na votação sua nas últimas eleições. Eu gostaria que você explanasse sobre isso, se você quiser também, tá bom? Aqui você só responde o que você quiser, o que você não quiser, fique à vontade, viu? Olha, Tato, vou dizer o seguinte, eu tenho a oportunidade de estar aqui diante de uma câmera e falar com as pessoas. Eu não trouxe o pai do Carlos Sampaio para trabalhar, eu trouxe o profissional que ele é, Dr. Afonso Celso Sampaio, que foi funcionário público da cidade de Valinhos lá atrás, quando Valinhos se emancipou de Campinas, né, em 1950. Ele foi funcionário e trabalhou na prefeitura e é um profissional exemplar, uma pessoa fantástica. Infelizmente as pessoas são maldosas, né? Elas levam para um outro caminho, elas medem as pessoas, né, por aquilo que elas entendem e que elas querem apresentar. Ele foi muito útil para mim enquanto esteve no meu governo. Se foi prejudicial ou não, não sei. Eu acho que são vários fatores que precisam ser avaliados, mas eu sei que enquanto profissional foi muito útil. Eu não tive parentes, deixar muito claro aqui para todos, eu não tive parentes meu na administração, nunca abri portas da prefeitura para trazer parentes meu do prefeito. Eu teria condições até de pôr, você sabe que a legislação permite, né, que você coloque parente teu como secretário. Poderia ter colocado algumas pessoas próximas, né, da minha parentela como secretário de governo, mas eu não fiz isso, porque eu acho um pouco antiético fazer essas coisas. Mas tá aí, né, uma situação que ficou lá atrás, já passou, são experiências que a gente adquire, mas não vejo razões aí, né, de críticas ou de reprovação por isso, não. Então, uma outra pergunta também que chegou para a gente, você teve, na época, um secretário, gestão, ele foi exonerado pela prefeitura e depois ele voltou, voltou já como diretor. Se isso também pesou em relação à eleição ou não, se isso teve algum impacto ou não? Qual a sua opinião? Olha, o que nós estamos vendo hoje, Tato, né, no governo, né, pessoas ligadas ao político, né, sempre são alvos de críticas. Eu sou sempre pelo lado prático das coisas, né? Se o secretário foi lá atrás, depois ele voltou para ser um outro cargo, né, nós temos que avaliar o desempenho dele como o trabalho que ele executou. Fez um bom trabalho, serviu à sociedade, para mim é o que basta. A vida pregressa de cada um lá fora, isso é uma responsabilidade de cada um. É lógico que tem limites, é lógico que você tem que avaliar quem são as pessoas, porque na vida pública você é medido de cima embaixo, né? Mas eu não vejo, né, também críticas exageradas ocorreram sim, acredito que fui prejudicado, embora como não tinham como me atacar, né, não tinham como pegar algo na minha vida, porque graças a Deus eu tenho uma vida limpa, tenho minha família e respeito, né? Então, quando não conseguiram me pegar, foram atrás daqueles que estavam do meu lado, né? E aí apontaram um canhão para algumas pessoas que trabalharam comigo e que viveram, né, o dia a dia na administração. É uma pena, tá? Que o governo não é feito por uma pessoa, o governo não é feito por duas, o governo é feito por várias pessoas. Inclusive tem que são concursados, funcionários que são profissionais e desempenham um papel, né, através do seu trabalho para a sociedade. Então, eu acho que o nosso governo foi muito democrático. Nós fizemos um governo muito aberto e democrático para a população, para o servidor público, e o estilo de trabalho, eu sempre fui assim e acho que nós deixamos aí a nossa marca no governo através das ações que executamos. Tá, uma outra pergunta sobre comissionados aqui, entendeu? Aqui o internauta mandou pelo WhatsApp, olha, número de servidores comissionados.
O objetivo do governo Cleiton Machado era reduzir, e o governo já havia demitido muitos no final de 2016. A prática do governo Cleiton era colocar muitos concursados em funções comissionadas. Eram 65 cargos de confiança ocupados por funcionários efetivos de um total de 289. Isso, por exemplo, você colocou na prefeitura menos comissionados do que era para colocar. Quer dizer, você não usou todos. Só para explicar. É importante esclarecer. Primeiro, eles estão. Eu não ampliei o número de comissionados da prefeitura. Eu utilizei a mesma estrutura que havia assumiu o governo em 2013. Nós não fizemos nenhuma mudança, nem para cima e nem para baixo. Então, o Cleiton Machado, prefeito na ocasião, foi taxado por todo mundo aí, dizendo, olha, ele inchou a prefeitura. Isso é mentira. Nós trabalhamos com a mesma estrutura que a prefeitura estava há anos. O que eu fiz de diferente? Eu utilizei alguns funcionários da prefeitura que são de carreira, de concurso público, para ocupar. Cerca de 20% dos comissionados estavam ocupando cargos de concursados, estavam ocupando cargos de comissionado, que dá aí na casa dos 60 e poucos funcionários. Então isso economizou bastante para o município. Dá um outro exemplo aqui. O meu vice-prefeito na ocasião assumiu o departamento de águas e esgoto. Eu economizei um secretário. Se você analisar, o vice-prefeito, ele ganha o salário de vice-prefeito. Se ele ficar parado, é um prejuízo para o município. O que eu fiz? Ele assumiu a presidência do DAI para que ele recebesse um único salário e pudesse atender, né, essa demanda. Então nós fizemos algumas economias através desse trabalho, né? O concursado que já estava dentro da prefeitura assumiu o cargo de comissão. Quando eu saí da prefeitura, no finalzinho agora do ano passado, eu eliminei cerca de 80 cargos, aí, quase 100 cargos, nós eliminamos a estrutura para dar uma enxugada, que há uma necessidade de se fazer uma reforma administrativa. Não consegui fazer isso nos primeiros 4 anos do governo, há um estudo, inclusive, na prefeitura, pronto para fazer essa reforma administrativa. Tem que fazer um projeto de lei, mandar isso para a Câmara, fazer as mudanças necessárias. Isso não é o município que está pedindo, isso é uma situação que o país está solicitando para fazer reformas. Nós precisamos mudar algumas situações para tornar a máquina pública mais ágil, mais enxuta e que venha trazer, né, benefícios econômicos e também práticos no dia a dia da administração pública. Tá, eu queria perguntar para você, Cleiton, a verba orçamentária de 2017, que nós estamos agora no ano letivo, ela foi aprovada na sua gestão em 2016 para que eles usassem agora no ano de 2017? É assim que se procede? O orçamento do próximo ano ele é aprovado no anterior, né? Então quem aprovou o orçamento de 2017 foi a gestão passada com a anuência, né, do governo que está aí, porque nós tivemos um período de transição de 3 meses em que o governo pôde opinar, né, o novo governo pôde opinar e dar, né, exigir as mudanças necessárias. Inclusive o prefeito que está aí era vereador e votou o orçamento junto com os demais colegas. Então não tem como dizer, olha, o orçamento foi feito exclusivamente pelo prefeito anterior e deixou uma armadilha. Não, nós não deixamos nenhuma armadilha. Certo. Nós deixamos o orçamento, né, para ser discutido na Câmara e também com a equipe de transição que se instalou logo depois da eleição. Então é um orçamento que nós sabemos que há uma dificuldade muito grande na economia. O que eu sofri no começo da minha gestão, tá? Eu peguei um orçamento que ele estava superestimado. Você achava que tinha, mas não tinha. Porque o país teve um momento em 2009, 2010, que deu um boom na economia. E os orçamentos dos municípios, eles tiveram um salto de arrecadação significativo. E de lá para cá, algumas coisas se mantiveram e não aconteceram no orçamento, tá? A arrecadação não se manteve. E com isso, nós tivemos que reduzir. O orçamento de 380 milhões não toca a cidade. Se não correr atrás de dinheiro, se não bater na porta do governo do estado, se não for a Brasília pedir recursos, o município padece por falta de recursos para poder gerir toda, né, a sua estrutura. Então, eu corri atrás. Não aumentei a dívida do município, deixar claro aqui, tá?
Uma mentira que foi falado na época, 179 milhões de dívida, isso é uma falácia, está lá os requerimentos na Câmara agora. Deixei um resto a pagar de 29 milhões, muito menos do que eu peguei, inclusive. Resto a pagar é a curto prazo, que é muito fácil de você administrar. 29 milhões para a Prefeitura é um valor baixo. Agora, é de se entender, né? Há de se entender que realmente eu passei dificuldades financeiras, o atual prefeito está passando dificuldade financeira, e nós precisamos fazer coro junto pelo município. Eu acho que esse grito, né, essa súplica do município é de todos nós. Tem que continuar investindo em empresas, tem que continuar trazendo empresas para a cidade. Se não aumentar a arrecadação do município, nós vamos cada vez mais ter dificuldade na saúde, na educação, na segurança, porque o recurso público é escasso e não dá para você manter, né, todo o funcionamento da máquina sem dinheiro. Muito bem. Cleiton, eu quero agradecer a sua presença. Nosso tempo já estourou, né, produção? Quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado pelas suas respostas. Evidentemente não deu tempo, até a resposta da mídia do jornal que saiu não deu tempo de responder, mas eu vou passar todas as perguntas dos internautas para você. O que você achar que deve responder, fique à vontade, você vai escolher. Muito obrigado pela sua presença. Mas eu só queria dizer que o que está no jornal ali, né, sobre devolução, é mentira, tá? Lá não existe. Não tem desvio de dinheiro público, não tem nada disso, é uma questão administrativa que está sendo esclarecido porque houve falta de informação e então isso vai se resolver dentro dos próximos dias. Então, resumindo, você não vai ter que devolver dinheiro aos cofres públicos. Isso aí é tudo conversa fiada para dar ibope para o jornal, mais uma vez mentira. Disseram que eu ia ser cassado lá atrás, não fui cassado, disseram que a empresa de ônibus ia aumentar a tarifa, não aumentou, disseram que a empresa de ônibus ia suspender, né, e acabar com a integração no transporte, não acabou. Então, é um jornal que traz mentiras, infelizmente, não é sério, e eu deixo aqui os parabéns a você, porque você é uma pessoa que traz a notícia com seriedade, com transparência e com respeito às pessoas. Eu acho que isso é o que precisa ser feito, que a população merece o respeito. Muito obrigado a você e a todos os nossos amigos aí por nos assistir. Muito obrigado. Gente, tô indo, um beijo no coração e até o próximo programa, se Deus quiser. Não esquecendo que no próximo dia 3 de julho, você não pode perder o meu programa Flagrante da Notícia, porque eu vou trazer na íntegra a entrevista com o prefeito atual do município, o senhor Orestes Previtali Júnior. Não perca, que vai ser muito legal. Tchau, um beijo no coração.